Santos contra o Boca pela Libertadores da América. Olha que são dois jogos extraordinários, dois jogos pegados. Nós precisamos saber quem vencerá. A verdade é que tanto Palmeiras quanto Santos foram muito bem nos primeiros jogos. O Palmeiras, então, ele praticamente assegurou a classificação. Ganhou do River por 3-0 no primeiro jogo. O jogo foi em Buenos Aires. Também em Buenos Aires foi o primeiro jogo do Santos que empatou com o Boca. Olha, quem não ganha em casa, essa é a máxima que eu defendo. Quem não ganha em casa, dificilmente ganha fora de casa. A Copa Libertadores determina isso. Vamos tratar sobre esse assunto logo a seguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal. Isto, traga a tua opinião, compartilha o canal com os teus amigos. A tua opinião é sempre muito importante. Eu sou o Darcy Filho. Uma vitória de 3-0 sobre o River na Argentina é um placar com uma autoridade magnífica. É verdade que o Palmeiras soube como ninguém aproveitar os contra-ataques, foi letal. Recuou, chamou quando veio o River, quando tentava atacar, vinha o contra-ataque mortal. É claro que para fazer contra-ataques mortais, você precisa ter qualidade. E naquela noite o Palmeiras tinha qualidade, tanto que fez 3 gols. E garantiu esta vitória que dá esta condição extraordinária para o Palmeiras de hoje estar de sangue doce para esta decisão. Então acredito que o Palmeiras passa. É claro que a Libertadores é aquela coisa, sempre tem, e o River tem o Marcelo Gallardo de treinador, é sempre uma pedra no caminho de qualquer adversário. Mas convenhamos, é muito difícil, muito difícil. Eu não acredito, não acredito. Acontece que no mata-mata tudo pode acontecer, porque é um jogo, ou são 2 jogos, é o imprevisto. Mas quando o imprevisto acontece no primeiro jogo, no segundo, eu lembro, por exemplo, de uma ocasião, o Grêmio venceu o Palmeiras por 5-0 em Porto Alegre. Foi jogar em São Paulo, na época era no Parque Antártica, saiu ganhando de 1-0. E o Palmeiras ganhou o jogo de 5-1. O Grêmio se salvou ali. Então pode acontecer a mesma coisa hoje, mas como eu digo, quando esses fatos ocorrem de anos em anos, é a exceção da exceção. Por outro lado, o Santos amanhã faz o seu jogo já com um pouco mais de cuidado, já com um pouco mais de desconfiança, porque o Boca é mais tradicional que o River em Libertadores, é mais tradicional que o River. E o Santos está oscilando um pouquinho, mas o Cuca consegue dar vibração, dar atividade, dar pegada para a sua equipe, que surgiu com poucas esperanças. O treinador anterior era o português, o Gesualdo, que não conseguiu tirar do Santos 1/10 do que o Cuca está tirando. E o Cuca chegou lá para fazer um trabalho e consegue fazer. O mesmo Cuca que já em São Paulo, ainda em São Paulo, ultimamente, foi muito gozado, zoado, porque ele usa cabelo de boneca, aquele penteado que ele faz para arrumar aquele careca e tal, porque ele é supersticioso, porque ele não é bom treinador. E o Cuca já foi campeão da Libertadores, mineiro, paulista, goiano. E aqui no Rio Grande do Sul ele também agora já não é mais, mas era muito zoado aqui. Aqui ele deixou de ser zoado a partir dos 4-1 sobre o Grêmio. Mas dizer que ele era um azarão, um down, só quando ele treinou o Grêmio estava na 2ª divisão, como se fosse culpa dele, Cuca, o Grêmio estar na 2ª divisão. Não, ele chegou para tentar salvar o Grêmio e naquele período ninguém conseguia. Tal era a administração do Grêmio, naquela época liderada por Flávio Bino. Tinha homens que ainda estão no Grêmio hoje, como o Adalberto Praz, por exemplo, como outros que estiveram até bem pouco, como o Saúl e o Evandro. Pois é. Então, dizendo o seguinte, o Cuca, aquele mesmo Cuca daquela época, depois foi indo. Aqui ele nunca mais foi considerado bom treinador. Agora que ganhou do Grêmio, como disse antes, alguns até, não, porque o Cuca e coisa. Mas agora ele é reafirmado como um bom treinador pelo trabalho que faz no Santos. É uma pena, porque ele poderia, por exemplo, já poderia ter vindo treinar no Rio Grande do Sul bem mais cedo.
Poderia ter vindo emprestar a sua capacidade para o futebol gaúcho mais cedo. Mas é assim, o futebol, ou no futebol, na vida, tudo tem seu tempo, tudo se ajeita, ou tudo vai para o espaço. No caso do Cuca, tudo se ajeitou e ele passará para a próxima etapa da Copa Libertadores amanhã contra o Boca. E aí teremos a final brasileira, a desejada, a sonhada final brasileira, que tanto a dupla Grenal pensou em ter um Grenal para decidir a Libertadores ou a Copa do Brasil, pois nós deveremos ter Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras decidindo a Libertadores, porque eu acredito nos dois, nos jogos, o Palmeiras hoje contra o River e o Santos amanhã contra o Boca. Um abraço.